Gente, vocês pediram pra mim gravar um vídeo falando pra vocês o que tá acontecendo, vocês ficaram curiosos aí, querendo saber o que tava acontecendo na minha vida, e eu falei pra vocês que não ia falar. Nos meus stories eu falei que eu jamais ia vir cá pra contar pra vocês vida ruim minha, mas a situação chegou numa situação crítica que eu acho que é bom eu falar pra quê? Pra que vocês não caiam nessa, sabe? Pra que vocês não caiam nesse mesmo buraco, pra que vocês não cometam os mesmos erros, que duas situações aqui, hoje eu vou contar a situação de duas pessoas que realmente caíram sei lá, não sei nem como é que chama o nome, mas enfim, vou tentar, depois eu arrumo um adjetivo melhor aí e falo pra vocês, mas o que eu pensei que eu não vou nem falar. Então, gente, de um tempo pra cá, as coisas vêm dando muito certo em alguns lados, em outros não tão certos assim. Enfim, um amigo meu, de infância, um cara que eu respeito demais, sempre contou comigo, eu sempre pude contar com ele, sempre quando eu precisei ele me ajudou. E numa situação muito crítica da vida dele, ele me pediu uma ajuda, me pediu para avalizar ele numa questão de um carro novo. Ele separou da esposa, perdeu o apartamento por causa de dívidas e ele ele vendia celular, inclusive meus celulares aqui, todos, inclusive esse que eu estou usando, que é um 16 Pro Max, eu comprei com ele. Então ele sempre teve uma vida bem tranquila, na cidade de Belo Horizonte, onde ele morava. E pra mim tudo bem, tudo ok, tudo certo e tal. Aí me pediu uma ajuda, de estar ajudando ele. E nessa época eu tava bem, eu tava numa época que eu já tinha parado com meus azar, de derrubar drone e tal, já tava bem construindo construindo minha vida assim um pouco melhor. Aí ele me pediu uma ajuda e me explicou, que tava com uma situação crítica lá, que ele tinha viciado em jogo. E esse jogo ele tinha limpado, o caixa da empresa, tudo, e ele não tinha mais nada, inclusive ele não tinha nada nem para vender, mas que ele tinha parado de jogar e que ele ia reestabelecer, e que ele precisava de uma ajuda, que era para comprar um carro, para trabalhar na Uber Black. Aí ele me pediu uma ajuda, eu falei, cara, vamos ajudar, e ele tirou um carro. Esse carro foi o início do iceberg, como se diz, foi o início do negócio dar ruim. Então, beleza, ajudei, tirou o carro, esse carro veio e ele falou, dentro de 6 meses eu vou quitar esse carro. Aí eu falei, tranquilo. Aí avalizei, avalizei ele, falei, cara, pode usar meu nome aí, vamos tentar ver o que dá pra fazer aí, e emprestei o nome. Gente, não emprestei o nome, porque muita gente depois vai falar, você é bobo demais, não sei o que, cara. O cara é amigo de infância, o cara que eu sempre confiei, o cara que sempre, que eu precisei. Quantas vezes eu fui para Belo Horizonte dormir na casa dele, toda vez, imagina se eu fosse pagar. Então, tipo assim, eu tinha uma dívida com esse cara, então, e ele até então só queria o nome emprestado. E eu não sabia de nada desse negócio dos vícios, Esses vícios, na verdade, ele me falou foi depois. Aí, veio o primeiro mês, pagou, segundo mês pagou, terceiro mês pagou, quando foi o quarto mês, já atrasou. Entrei em contato com ele, ele falou, deu um BO aqui, não sei o que, nossa, tá ficando grande demais o vídeo, mas enfim, vou fazer aqui, depois corta, sei lá, põe no YouTube, vê o que faz. Já comecei mesmo. Aí, galera, ele pegou e falou comigo que tinha acontecido essa situação aqui lá e que o carro tava lá e que ele ia pagar, que não sei o que, beleza. Eu vi que ele não ia dar conta de pagar, galera, eu vi que ele não ia dar conta e tal, e eu tinha um carro meu que pago, um carro quitado, um carro meu que já tava, como se diz, um carro bem top, 4 pneus novos, toda manutenção em dia, minhas coisas são todas bem feitas, tudo bem organizado. E eu peguei esse carro e falei aqui, vou fazer o seguinte, você não vai conseguir pagar esse carro, vou fazer o seguinte, vou te passar esse carro que tá aqui, ele tá pago, tá quitado, você fica com esse carro que tá quitado, me passa esse aí. Só que as parcelas desse aí são parcelas de R$3.000 por mês, galera. Então eu falei assim, as parcelas são muito altas, então em vez de você ficar pagando esse aí, que é muito caro, você vai pagar só a metade, e a outra metade eu pago e eu fico com esse carro, que esse carro aqui é mais novo e tal, e eu também já ia querer trocar de carro. Então, como se diz, uma coisa ajuda a outra. A gente trocou essa ideia, deu certo. Galera, fomos então nessa troca e tal, beleza e tal, foi feito. Só que nem a metade do carro ele conseguiu pagar. Ele mandou mensagem pra mim, não tem dinheiro. E eu sozinho paguei esse carro e não ia dar conta, galera. Eu tenho família, eu tenho minha despesa de escritório, eu tenho as minhas despesas dos meus equipamentos, eu tenho muita despesa. Então como se diz, minha vida mensal aqui é um valor muito alto. E para mais uma dívida de R$3.000 eu não ia dar conta. Aí, galera, cabeça boa. Aí eu trouxe esse carro pra cá, esse carro chegou aqui, esse carro chegou cheio de defeito. Eu tive que mandar para a oficina. Quando chegou na oficina que mandou o orçamento, R$8.000.
ficou 7 mil alguma coisa. Eu vou colocar uns 8 mil, contando os outros gastos que ele teve. Então foi em torno de 8 mil reais para deixar esse carro rodando para se manter. Gastamos 8 mil reais para pagar o carro, dividimos lá no cartão, foi pagando lá. Então além da dívida, ainda tem que pagar esse negócio do cartão. E vida que vai, vida que vem, galera, ele não pagou nem a metade. Aí ele foi, o que ele fez? Sem me consultar, sem nada, ele só me pediu os dados e falou assim, me passa seu documento de novo que eu vou resolver aqui. Só falou isso. O que ele fez, galera? Ele renegociou a dívida com o banco, sem tomar a medida comigo nem nada. Ele só falou assim, ó, tá resolvido. A próxima prestação agora é só em julho. Eu falei, uai, então babão. Fiquei tranquilo, achando que estava resolvido, mas nada. Ele renegociou a dívida, aumentou o valor, os juros da dívida e aumentou meses. Então a dívida que era de 150 foi para 170, 180, não sei. E, cara, aí, gente, que eu treino, gente, aí eu falar com você, velho, a vontade sabe, nossa, não sei nem o que falar, porque, nossa, gente, aí é complicado, gente. Aí, esse cara, ele não sei se voltou pro jogo, velho, esse cara foi metendo, trocando os pés pelas mãos, gente, trocando os pés pelas mãos. E, não sei, ele não fez o que ele tinha prometido, não cumpriu nenhum dos compromissos. E daí pra aí, cara, o castelo dele tinha desmoronado. Aí ele construiu o dele e desmoronou o meu. Só que aí eu fui saber, gente, o dele tá pra baixo do chão. O dele já desmoronou, faz bem mais do que eu imaginava. O cara deve tanto, ele não vai conseguir pagar o carro. E eu não vou conseguir pagar o carro. Então, resumindo, galera. Aí quando foi agora, final de semana, a gente foi sair, o carro deu um problema agora no motor, vai ter que mexer e não vai ficar barato. Eu vou ter que pagar meu prejuízo, ter que pagar o prejuízo dele e eu vou ter que ficar sem o carro porque eu não vou conseguir pagar. Eu vou ter que devolver o carro para a financiadora e mesmo devolvendo, eles vão abater só o preço de tabela e eu vou continuar devendo. Eu vou ter que pagar um carro sem ter, entendeu? E o meu que eu dei pra ele, ele também já passou pra frente, já sumiu, evaporou, não tem mais nada do carro. E galera, aí eu vou ter que voltar do zero novamente e me dá uma tristeza do que você corre atrás. Respira que vai dar certo. Não tô aqui pra chorar nem nada, não. Nossa, mas dá vontade, viu? Aí, na tentativa de ajudar uma pessoa, porque, cara, o cara tava em tempo de cometer um fato, porque tava numa situação muito crítica, aí você foi tentar ajudar e tal, deu um negócio lá e tal. Não, gente, aí se transformou em tudo isso aí que vocês estão vendo eu falando. Mas, enfim. Aí eu fui pensar, galera, e analisar, e, cara, vou seguir, galera. Já tô ciente que não vai ter jeito, né? O carro, independentemente se ele estiver arrumado ou não, eu vou ter que devolver. Vou ficar sem carro, que é um carro que é do meu trabalho. O carro bom, gente, é um carro bom. Não é um carro que, pessoal, às vezes a gente carro assim bom. Aí eles pensam assim, nossa, o cara tá ostentando. Não é ostentando, galera. A gente precisa de um carro bom porque o nosso trabalho ele é pesado. Você viaja, sei lá, 1000 quilômetros assim, em termos de um dia. Locais longe que a gente vai, tem que ir lá atender e voltar, vai e volta, e leva equipamento, leva gente, então tem que ser carro bom, não adianta pegar carrinho pequeno, carrinho fraco. Ah, compra o Golzinho, compra o Fit Uno, o pessoal fala muito isso, mas não aguenta, gente. Então, é complicado. Mas enfim, gente, aí deu ruim, né? Não consegui manter o carro tá na oficina, né? Tá parado, tô esperando o orçamento para pagar o conserto. Quando ele voltar, eu vou ter que dar ele pro pessoal da financiadora para levar o carro, porque eu não vou ter que conseguir pagar. Vou ter que continuar pagando o carro. Não tenho meu carro mais. E, cara, tô zerado. Vou sem carro para trabalhar, sem condições financeiras para conseguir, porque eu tenho minhas dívidas, eu tenho minhas obrigações. Como eu falei para vocês, eu tomei vários prejuízos aí de outras coisas que eu não vim falar para vocês, mas eu fiz festa, que eu tomei prejuízo de 60 mil, tive que pegar emprestado, então eu pago empréstimo de banco, eu pago dinheiro que eu peguei emprestado com um parceiro, e pô, é um monte de dívidas e vem mais essa aí do carro, então
Aí, gente, aí o que eu trouxe de sabedoria para estudo? Ai, que eu até respiro agora. Que, gente, acho que Deus, ele conversa comigo de uma forma muito diferente. Às vezes as pessoas não me veem na igreja, não me veem orando, não me veem fazendo as coisas, mas, cara, eu confio demais, eu tenho fé demais em anjo da guarda, essas coisas, sabe? E, cara, ele me deixa livre, leve, eu respiro e eu vejo que as coisas, mesmo que elas estando ruins, né? Eu acho que Deus mostra pra gente o caminho, porque, galera, eu tô trabalhando demais, eu tô acordando mais cedo, eu era bem folgado, eu trabalhava só na parte da tarde, então eu tô vindo cedo todo dia trabalhar, não tô me cansando, tô vindo procurar, né, correr atrás dos meus objetivos, tô fazendo o que eu posso fazer. E gente, é isso. Tá aparecendo muita proposta e dentro de poucos dias eu fiz um dinheiro que eu não fazia no ano. Aí eu não sei se é Deus já pensando no pior que tá por vir, já tá me ajudando, para que eu não fique louco da cabeça. E é isso. Mas aí, galera, eu vi uma frase de alguém falando nas redes sociais aí e realmente ela casou com a minha situação. Onde que fala, né, que Deus abre muitas portas, mas quando ele fecha uma também, gente, não adianta você tentar abrir ela não. Quando ele não quer que você vá para um lado, não adianta. Então, se tá tirando essas coisas da minha vida, é porque realmente Deus não quer que eu siga aquele caminho, tá fechando essa porta porque ele não quer que eu siga esse caminho, ele não quer que eu faça isso. E eu tentar ser bastante, como é que eu falo? Bastante esperto para que eu enxergue a porta que está se abrindo. Então é isso, eu acho que eu estou enxergando essa porta, estou começando a captar essas coisas, estou começando a ver aquilo ali, estou começando a pegar aquilo ali, e essas que estão se fechando, às vezes me desvinculando de um caminho que eu não queria seguir, ou queria seguir, mas Deus está fechando essa porta, e não reclamar, deixar essa porta se fechar. E a outra lição, né, que eu estou tirando, galera, é que, cara, eu fui fazer os exames, né? Meus exames, ultimamente, eu tenho que fazer de novo um outro check-up, mas das últimas que eu fiz, meus exames deu tudo bem, deu tudo certo. Além do psicológico, a parte do corpo mesmo, tá tudo bem. Então, galera, eu tenho que agradecer, ajoelhar, pedir a Deus todo dia que abençoe mais o nosso dia, para que a gente consiga levantar e realmente fazer isso aqui. Eu tô aqui falando, conversando, gesticulando, sentindo o ar, respirando, e isso é o que é mais importante. Enquanto tem pessoas que nesse momento estão numa cama de hospital, lutando pela vida e torcendo para ter uma vida miserável, desgramada e azarada igual a minha. Então é isso, galera, assim, tem gente que eu queria estar na sua pele, tendo a saúde que você tá, lutando para pagar essas dívidas aí. 100, 200, 300 mil que você está devendo, mas você está vivo, você tem saúde. Quantas pessoas não trocariam, né, 300 mil de dívida para ter uma saúde, né, para estar aqui falando, para estar aqui conversando, para estar em pé. Então, galera, é isso. Então é isso que eu vim trazer para vocês. Eu tô todo... Perdão da palavra, mas eu vou falar, eu tô todo... Mas Deus deu a oportunidade e eu tô aproveitando. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. Eu tô aproveitando e eu vou aproveitar. Porque eu sei que quem luta, alcança. Quem acredita, alcança. Quem tem fé, alcança. Então, todos esses 3 adjetivos aí eu tenho, como se diz, consciência, certeza absoluta que eu tenho eles. E é por isso que eu vou seguir. E você que está numa situação difícil igual a mim, ou pior, pense, resgate, entendeu? Dívidas, elas podem ser pagas. Se você está passando por um problema crítico aí, sei lá, na família, mulher te largou, né? Ou está na situação que esse colega meu aí tá, viva, ele tá vivendo lá, ele tá devendo isso tudo, mas tá vivendo, tá até fazendo música, cantando, fazendo um monte de coisa. Por quê? Ele tem fé em alguma coisa, tem fé em Deus, alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu vou torcer e rezar para que Deus tire ele da situação e que ele possa depois voltar aqui e fazer um outro vídeo falando que as coisas mudaram na vida dele e que ele
acertou tudo que até o momento se fez dívida comigo. E é isso.